eu tinha que falar, foi falado, foi ontem? Ontem. Foi o que eu preparei, e para mim, foi mais um vinho novo. Mas eu queria lembrar, e como tinha alguns irmãos e irmãs assim, recém-convertidos, iniciando seu caminhar com Deus, eu falei, tudo aquilo que vocês ouviram, quem pode receber o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo de Deus, e outras questões que eu coloquei. Mas tem uma coisa que eu preciso deixar claro para os irmãos. O livro de Atos é uma questão de ênfase. Nós vimos também. Então, o mundo, os irmãos pentecostais, eles enfatizaram muito o orar em línguas, né, e a interpretação. Por outro lado, por exemplo, John Wesley, ele, a ênfase como os batistas, ele enfatizava muito o batismo, né, nas águas. Depois vieram os anabatistas, tem uma palavra que ele fala sobre isso, né? Até chegar a esse mover que nós nos encontramos. O Wesley falou muito sobre a fé, que quando avançamos um pouco mais, o John Wesley, ele enfatizou muito a pureza, a santificação. Isso, santificação. E o nosso irmão Stevens, ele enfatizou muito o reino. Não é isso? Observem uma coisa. Depois eu me lembro que com o Adalto, eu estudando e vendo as traduções e tudo, ele. Adalto dizia algo interessante, ele assim, eu estou querendo encontrar um fermento nessa palavra. E eu seguia ele, e não encontrava. Porém, ele mesmo, irmão Stevens, ele fala, não existe, ele falando dele mesmo, eu acho que ele devia começar a ministrar a igreja sobre unidade, porque não tem reino, quer dizer, ele não vai reinar sobre um povo dividido. Vê como um ensino, uma palavra, talvez nós precisamos ou precisaríamos retomar uma palavra sobre unidade, né? Porque é na unidade que Deus ordena a bênção para sempre. Isso. Amém. Talvez, às vezes, eu estou falando para vocês, mas estou falando para mim mesmo, pensando nisso. Eu acho que eu vou começar a estudar e a ler sobre unidade, como submissão. Muito bem. Um outro assunto, voltando ao livro de Atos dos Apóstolos, que eu li ou ouvi alguém falar, assim, que devia ser o livro de Atos dos Apóstolos, devia ser atos ou feitos ou realizações dos apóstolos. Ok? Mas eu ouvi alguém falar, não sei, o livro de Atos devia ser escrito assim, o mover do Espírito Santo de Deus. Não Atos dos Apóstolos, mas o mover do Espírito Santo de Deus. Porque eles não só falaram em línguas. Então, se você for ver Filipe e eram diáconos, não é? Não, é só para colocar aqui, para deixar. Fica como o dever de casa, uma lembrança. João,
Mas Estevão e Filipe, Estevão e Filipe, a gente fala muito do que Pedro levantou e falou para 11 leões israelitas, né? Eles não estão embriagados como vocês estão pensando. Ele diz o que estava acontecendo ali. Em Atos. Mas também tem o que Estevão falou. Então, o sumo sacerdote, em Atos capítulo 7, então o sumo sacerdote interpelou Estevão. Porventura, são verdadeiras essas acusações contra ti, Estevão? E aí ele começa a fazer um relato longo. Depois, Filipe, é verdade, eram homens cheios do Espírito Santo. Escolher entre vós, homens, diáconos, cheios do Espírito Santo, para que eles possam. Não, eu vou terminar. Que eles possam cuidar das mesas